Bom, colegas vereadores, povo de Niterói, é evidente que hoje é um dia de agradecimentos. Eu sei que uma boa parte das pessoas, da população, dos eleitores e da sociedade, de um modo geral, não vê a diferença entre vitória eleitoral e vitória política. Existe diferença e, às vezes, é difícil a percepção da diferença entre uma vitória política e uma vitória eleitoral. Vitória eleitoral é aquela que a gente obtém diretamente da urna. É aquela a partir da qual nós conquistamos aquilo que é o objeto direto ou o alvo direto do processo eleitoral, que é a conquista da cadeira. Essa é a realidade do que significa uma vitória eleitoral. Vitória política, entretanto, é aquela que pode vir acompanhada, sim, de uma vitória eleitoral. Mas ela precisa, para ser uma vitória política, sustentar que cada elemento da vitória eleitoral se sustente em bases absolutamente republicanas e em bases em que nós possamos defender, voto a voto, as condições em que nós chegamos ao resultado eleitoral. Com vitória ou com derrota. Nós do PSOL temos muito a agradecer à população de Niterói. Muito. Independentemente do maior feito eleitoral conquistado neste atual processo, e tem uma enorme importância para todos nós do PSOL, tenha sido a eleição de Flávio Serafini, conquistando uma cadeira na LERJ, e se somando a Marcelo Freixo, a Paulo Ramos, Eliomar Coelho e o doutor Júlio Alesi, que é uma pessoa que eu conhecia há muito tempo atrás, e só no processo eleitoral, num partido novo como o nosso, eu vinha saber que estava no PSOL. Para nós, portanto, sob o ponto de vista eleitoral, obtivemos uma conquista que é ter a representação, como já falado e mencionado pela Tânia, temos a representação do Partido Socialismo e Liberdade na LERJ, com alguém da cidade de Niterói. Alguém que conquistou na eleição para prefeito uma expressiva votação, gastando naquela ocasião 37 mil reais, botando na poeira da estrada o hoje eleito e reeleito Sérgio Sveiter, que gastou milhões, e nós ficamos numa colocação importante e tivemos, além de vitória eleitoral na eleição passada, tivemos vitória política de termos feito a eleição de 3 vereadores para essa casa. O primeiro mais votado, o segundo mais votado, e demos de presente à população de Niterói a chegada nessa casa do vereador Henrique Vieira. A eleição desse ano repetiu isso. Independentemente do prefeito da cidade ter apoiado aquele que na cidade foi o vencedor, o governador Pezão, candidato à reeleição, o nosso candidato, Tarcísio, teve na cidade 47.740 votos. Ficou, na visão dos niteroenses, em segundo lugar. Bem longe e bem à frente de Garotinho, bem à frente do Lindbergh, o candidato oficial do PT, que é o candidato da Verônica, que é o candidato do Leonardo Giordano, que é o candidato do Valdec. Ficamos na frente deles. Isso significa que a população de Niterói olhou para o candidato do PSOL e viu nele as condições de disputar, se dependesse de Niterói, disputar o segundo turno com o governador Pezão. Portanto, também temos que agradecer
a população de Niterói a resposta política e eleitoral que deu ao companheiro Tarcísio Mota. Pedro Rosa logrou na cidade 13 mil votos, foi o candidato a senador do nosso partido e é também morador da cidade. Luciana, 13.260. A votação dos candidatos, a proporcional também foi extremamente relevante. Enquanto Tarcísio recebeu na cidade de Niterói 47.740 votos, os candidatos a estadual tiveram mais de 48 mil votos, incluindo os 10 mil do Flávio. E os candidatos a federal, mais de 43 mil votos, incluindo a minha votação em torno de 16.800 votos. Mais do que dobrando a votação que a população me deu na eleição municipal, dobrando a minha votação como vereador. Neste processo eleitoral, vários anos depois, nós estamos em 2014, eu consigo superar a maior marca em eleição proporcional que eu já tive nessa cidade, que foram os 14.400 votos, quando fui candidato a deputado estadual pelo meu antigo partido, o PT, em 2002. Naquela ocasião, tive na cidade de Niterói 14.400 votos e nesta eleição consigo lograr 16.847. Por que essa votação, que não significou uma vitória eleitoral, mas significou uma vitória política? Sabe por quê, Léo, meu antigo companheiro do PT? Sabe por quê, Bruno? Meus companheiros de partido, Henrique, Renatinho, Galo, meu amigo, Paulo Henrique, companheiro de outra jornada enquanto vereador, Emanuel, Tânia, minha colega e companheira de longa data nos bancos do Liceu, Verônica, ex-companheira do PT, Andrigo. Cada pessoa que nessa cidade empunhava uma bandeira da minha candidatura, que empunhava uma bandeira da candidatura do Flávio Serafini, que empunhava uma bandeira da candidatura do Pedro Rosa, que empunhava uma bandeira com a candidatura do Renatinho. Cada uma delas, nos mais variados cantos dessa cidade e nos poucos cantos do Rio de Janeiro em que nós podemos chegar, cada uma delas sabia explicar por que estava votando em Paulo Eduardo. Não tem nenhum dos 16 mil, quase 17 mil votos atribuídos a mim, atribuídos a Chico Alencar, atribuídos a Jean Williams, atribuído a Flávio, atribuído a Renatinho, em que as pessoas não saibam exatamente dizer por que votaram em nós. Várias delas deram como contribuição acordar 6 horas da manhã e só ir dormir, como o Galo andou me dedurando, como se fosse fiscal da minha campanha. Aquele camarada Paulo, quando eu saí de manhã para levar meu filho na escola, estava lá. Quando eu fui para casa dormir, Paulo, o camarada estava lá. Ele sabia exatamente por que ele estava lá. Não recebeu R$1, conforme o lema da campanha do PSOL. Estou na rua por ideal, não recebi um só real. Quero agradecer às pessoas que não têm os dados de fechamento da campanha eleitoral, Leonardo. Portanto, vou fazer numa próxima etapa, quando nós discutimos o processo eleitoral e a lógica que faz uns serem vencedores e outros perdedores, eleitoralmente falando. Vou ler os nomes das pessoas, sem falar quantia, quantidade, que contribuíram para que na segunda parcial da minha campanha, que me deu quase 24 mil votos no estado do Rio inteiro,
mas na segunda parcial consumiram R$37 mil na segunda parcial. Auxileia Macedo de Freitas, Cláudio Barcelo Luiz Cunha, muito obrigado. Cláudio Pinto Correia, muito obrigado. Cíntia Gohan, muito obrigado. Deusa Volpe, muito obrigado. Gustavo França Gomes, muito obrigado. Leonardo Pena de Lima Brandão, muito obrigado. Lúcia Regina de Vasconcelos, Marcelo Badaró, professor da UF, Marcelo Ferrari, eu próprio, Paulo Roberto Ramos Barbosa, Paulinho, nosso amigo em comum, Estela Francis, Sérgio Assis Chacon, ex-presidente do CREA, Sônia França Gomes, mãe dos meus filhos. Essas pessoas eu, de público, agradeço por terem contribuído financeiramente para que na segunda parcial, somando 37 mil, eu contribuísse para uma campanha absolutamente limpa, sem nenhum recurso de empresa, para que eu chegasse ao resultado que nós chegamos. Não teve, na minha campanha, nenhuma contribuição da COSIMA, Companhia Siderúrgica do Maranhão, que nas próximas sessões, quando nós estivermos discutindo a maneira pela qual as eleições, ou as maneiras, ou as formas pelas quais as eleições transcorrem, nós vamos discutir juntos a necessidade da reforma política, a necessidade do financiamento público. Pelo simples fato, Galo, que a população precisa saber que interesses levam uma companhia siderúrgica do Maranhão a financiar candidaturas de candidatos de Niterói. A população precisa saber que interesses cada uma das pessoas jurídicas que financiam candidaturas a quilômetros e quilômetros de distância dos seus interesses centrais na cidade, o que leva essas pessoas jurídicas a financiarem campanhas. Nós precisamos, Léo, e aí é uma frustração que o meu ex-partido e o seu atual partido precisa responder, por que a tão famosa reforma política não sai do papel, apesar de ser um desejo de todos nós? Por que nós não discutimos a não obrigatoriedade, apesar de polêmico, mas não discutimos a não obrigatoriedade do voto? A polêmica discussão, porém necessária discussão, o voto facultativo e voto obrigatório, Paulo Henrique. Não sei qual é a verdade, mas precisamos discutir. Mas não podemos discutir com o Eduardo Cunha. Não é Eduardo Cunha que tem que discutir isso. Não são os grandes picaretas da vida e do cenário político nacional que tem que discutir a reforma política. Ela há de ser discutida por uma constituinte especial e exclusiva para discutir esse tema. E depois ela se dissolve, vai para casa e eleições novas, com deputados normais, senadores normais, são feitas. Nós não podemos ter uma reforma política que discuta, por exemplo, financiamento público de campanha. Eu fui no Largo da Batalha, Galo, na escola Leopoldo Frost, estou correto? É a escola do Largo da Batalha. Tinha pessoas remunerando na minha frente, remunerando pessoas para fazer boca de urna, com uma nota verdinha na mão. E eu que já tinha assistido policiais militares darem duro em militantes do PSOL, me dirigi a eles e perguntei se notas verdinhas de R$100 para comprar um trabalho, entre aspas, de boca de urna, nada mais significava de compra de voto, com nota de R$100, chamei a PM fingiu que deu uma dura,
todo mundo saiu correndo, disfarçou e ficou escondido a uns 100 metros de distância. Então, logo a PM foi embora, eles voltaram a fazer isso. Financiamento público de campanha, financiamento por empresa de campanha, dados desse tipo precisam ser discutidos. Mas detalhes e balanços sobre o processo eleitoral que faz com que o próprio Bittar, de hoje de manhã, dando uma olhada na rede, na internet, o Bittar, que já deveria estar, enquanto petista, acostumado a essa guerra, o Bittar reclamando que ficou muito difícil, diante do fundamentalismo, diante do poder econômico, ficou muito difícil para ele, um cidadão deputado íntegro e reto, ficou muito difícil para ele disputar uma cadeira de deputado federal no PT. Porque, na realidade, não se tem derrota para o adversário do outro partido. Você tem derrota dentro do seu próprio partido. O Andrigo, quando disputa uma cadeira de vereador, por nós não termos uma discussão de voto no partido, voto na legenda, por nós termos ainda e mantermos a excrescência da coligação. Porque os candidatos do PROS deveriam se apresentar à população na eleição municipal, na eleição estadual, nacional, enquanto personalidade própria. Somos candidatos do PROS, que temos um programa e temos uma lista de candidatos para vocês escolherem, dentre eles, aqueles que você quer. O PT, idem. O pessoal, casualmente nessa, estivemos sozinhos. Gostaríamos de ter uma frente de esquerda. Não podemos viabilizar uma frente de esquerda. Mas que coligação é essa que junta PMDB e junta dezenas de partidos com uma miscelânea, uma ausência total de programa e de norte para garimpar, cada um com a sua simpatia pessoal, garimpar votos na sociedade que depois, somados, vão dar uma determinada quantidade de cadeiras a uma determinada coligação. É por isso que uma boa parte, na minha avaliação, não sou o dono da verdade, uma boa parte da população olha para a política e para os políticos com descrença. Porque não raro pessoas se dirigem a nós e dizem assim: votei em alguém e elegi outro que eu nem sabia que existia enquanto candidato. As pessoas não percebem que o resultado disso, isso é consequência da existência de coligação entre os partidos para a conformação de uma determinada bancada. Estas discussões, elas só poderão ser resolvidas com uma, que é a defesa do Partido Socialismo e Liberdade. Já foi no passado a defesa do PT, o PT abriu mão disso. Só pode ser resolvido com uma ampla discussão sobre reforma política. Uma reforma política que, e nós vamos ler nas próximas sessões, porque isso implica diretamente numa tomada de atitude, denúncias de crime eleitoral cometidos na cidade de Niterói e denunciados no TRE por pessoas que se negaram a fazer determinadas candidaturas e foram demitidas. Denúncia encaminhada ao TRE, crime eleitoral. De que maneira, portanto, a gente discute essas coisas? Não é hoje. Porque hoje, para finalizar, presidente, para finalizar, antes de conceder a parte, vou conceder a parte ao Henrique e ao Bruno. Hoje eu quero gastar o resto do meu tempo, Verônica, para agradecer aquilo que eu sempre fiz na minha vida. Essa é a minha 12ª participação em processo eleitoral. Encaro a participação em processo eleitoral como mais um ato de militância. Mais um ato de militância que nós, a cada 2 anos, decidimos participar ou não. Porque o grande ato e o conjunto de atos de militância que eu me proponho a fazer ao longo de toda a minha vida, não o fiz no movimento estudantil,
como Verônica, que foi uma ativista importante do movimento, independente de eu concordar ou não com o que fazia. Não é essa a discussão que está em jogo. Assim como Verônica tem várias divergências sobre o que eu fiz, eventualmente como sindicalista. Mas militar socialmente, militar enquanto dirigente sindical, é algo que está no meu sangue, está nas maiores razões de ser da minha própria existência, enquanto ser humano, enquanto ser político. Militar todos os dias, nas lutas da minha cidade, nas lutas do meu estado e nas lutas do meu país. Lutar como militante sindical, lutar como militante social. E, eventualmente, de 2 em 2 anos, me apresentar enquanto candidato no processo eleitoral. E é nesse processo eleitoral que, após o aparte concedido a Henrique e a Bruno, eu quero dedicar a militância do PSOL, que foi para as ruas, as mais de 200 crianças, algumas delas, inclusive sem direito ainda, Galo, de votar, mas que estiveram nas ruas da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, espalhadas em algumas cidades desse estado do Rio, fazendo, enquanto militante, a campanha do PSOL e, em particular, a minha campanha. Depois do aparte, eu dedicarei a ela a parte final do meu discurso de agradecimento.